Bom dia, boa tarde, boa noite ao grupo de Física Quântica Fácil. Hoje nós iremos falar sobre o colapso da onda, né? Mais uma vez estamos retratando sobre o assunto em relação à coletividade. O colapso da onda geralmente, principalmente a utilização da física quântica, hoje está sendo utilizado muito para realizações pessoais, principalmente profissionais, de saúde, autoestima e muitas outras coisas que nós temos dificuldade no cotidiano, que nos classifica como individualistas, né? Mas em relação, eu estou recebendo algumas perguntas a respeito do coletivo, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, que seria a pobreza no mundo, a fome no mundo e muitos outros fatores que têm contribuído para que nós passamos a observar o processo de pobreza extrema e desigualdade na área social. O que está acontecendo? É simples, a partir do momento que você passou a estudar a física quântica, ela começou a dar alguns colapsos na sua mente, onde a sua expansão está acontecendo. Então você está tendo uma maior percepção e realidade sobre as coisas, e você está podendo melhor avaliar a situação do próximo. Então existem algumas mudanças realmente que vai lhe trazendo, no decorrer do desenvolvimento da física quântica, a expansão de sua consciência. Então, quando você adentra dentro desse processo, ele não pode ser revertido. Daí para frente é só crescimento e aumento cada vez mais da percepção. Lembra que em um dos documentários que eu apresentei aqui de uma das minhas filmagens, eu falei que a percepção humana é absorver 20 bits por minuto, enquanto a própria natureza emite por minuto 2.000 bits de informações. Entretanto, nós só temos 5 sentidos que têm a percepção de pegar e capturar 20 bits. Quando você vai fazendo os exercícios, né, que são citados e vai aumentando a sua percepção na ressonância eletromagnética, a ressonância através dos mantras, a ressonância através da meditação e principalmente através de umas atividades que é colocado por aí afora, mas você vai expandindo a sua consciência e vai caindo mais na realidade das coisas e de como funciona realmente. É claro que a sua percepção em distinguir o certo e errado também vai aumentando. Então você vai tendo uma maior consciência a respeito de que só melhorar a sua situação já não é suficiente. Então nós vamos ter que partir para um processo de coletividade e que o principal elemento é a informação. Da mesma forma que vocês procuraram e buscaram conhecer as informações da física quântica, nós temos o dever de levar também para aqueles que desconhecem. Então, falta-nos o quê? Associar a uma espécie de ONG ou até através de uma iniciativa própria, onde você vai começar a debater esses assuntos com colegas e amigos, no trabalho, na faculdade, na escola, no barzinho, né? Seja onde for. Então você vai tentar colocar isso na sua rotina, pelo menos para que comece a incentivar as pessoas a buscarem cada vez mais a explicação da funcionalidade da física quântica e expansão da consciência naturalmente. É claro que tem certas pessoas que vivem gritantemente em uma distorção de falta de informação, que essas informações podem causar até um choque e não aceitação dessas ideias, porque elas, por serem tão revolucionárias, ela acaba gerando mudanças extraordinárias no ser. Então, gente, hoje no nosso grupo teve um debate muito, digamos, em relação a esse processo, porque existe pobreza. Então essa é a realidade nossa. Mas tudo não é desnecessário. O que está ocorrendo é que está havendo pequenos pontos, principalmente no Brasil, né, que estão despertando para a física quântica. Então a mudança está começando como trabalhinhos de formigas. Então são pequenas pessoas, poucos grupos que estão chegando à física quântica e que têm acesso à informática, têm acesso à internet, porque nem todas as pessoas têm condições de terem acesso à internet e à informática. E mesmo que eles tenham, eles direcionam seus interesses para outras áreas de informações. Então devemos ser inteligentes para entender que nem todo mundo que vem para a internet vai diretamente para a física quântica, ele tem outros interesses a serem preenchidos primeiro, porque a necessidade de todas as pessoas são completamente diferentes uns dos outros.
Devemos compreender que as vivências, tanto bem-sucedidas e mal-sucedidas, elas são necessárias para serem como alvos de comparação. Então, a partir do momento que você começa a perceber que o seu vizinho está se dando bem na vida, você vai procurar fazer amizade com ele, conversar o que é que ele está fazendo para ser próspero, e a partir desse momento você começa a delegar os mesmos princípios que ele procurou em se inserir e se educar, para que ele pudesse atingir também a mesma plataforma de sucesso, né? Tanto financeiro como profissional. Gente, eu costumo dizer para que nós possamos ter apenas o essencial, justamente para que nós possamos dar aquela margem também que está sobrando para outros que vão vir posteriormente. Eu citei em um dos meus vídeos a respeito do processo capitalismo, onde quanto mais você coloca no mercado, mais valorizado vai ser aquele seu produto. Ou seja, a procura e a escassez gera o valor sobre o produto. Então, se você tem um produto que muitos desejam, mas você coloca pouco no mercado, é claro que aquele produto vai subir de preço. Lei da procura e da oferta. Então, uma das questões, principalmente da física quântica, é justamente isso. Então, a gente fica observando que estamos cada dia mais chegando a uma amplitude do conhecimento da física quântica, que nós mudamos nossa realidade, e ao mesmo tempo nós passamos em bairros extremamente pobres e nós vemos essas diferenças acontecendo lado a lado, né? Então, eu fico imaginando quando uma entidade que nós chamamos de Jesus, ele veio à Terra e começou a perceber isso também. Então ele não entrou em pânico, ele administrou aquilo de tal forma em que ele calmamente observava as necessidades daqueles, e você pode perceber que aqueles que têm mais estão sempre prontos a servir, né? Aqueles que realmente sabem, detêm o conhecimento, eles estão postos a servir, sem cobrar nada em troca, porque uma das principais características que nos torna seres humanos é o conhecimento, e o conhecimento nos torna mais humanos. Agora, devemos o quê? Devemos procurar botar em prática tudo aquilo que nós absorvemos, nós aprendemos, né? Investimos em nós mesmos. Então, uma das características principais da expansão da consciência utilizando a física quântica é trabalhar também a sua ética, a sua moral e a sua conduta, é muito importante. Não adianta você falar da boca para fora alguns princípios, como o próprio Napoleão fez na expansão da França, em que ele falava igualdade e fraternidade, né? E de repente ele infringiu todos aqueles princípios que ele colocou, né? Porque ele falava igualdade, liberdade e fraternidade. Primeiro, quando ele invadiu os outros países, ele tirava a liberdade das pessoas. Igualdade não poderia ser, porque a carga tributária que era colocada sobre os países que ele dominava era muito mais alta que o da França. Então ele infringiu seus próprios princípios, que eram esses três, né? E aí ele começou, então nós temos que tomar cuidado para não cair nessa armadilha também. Então a expansão da consciência é você dominar o seu ego, é controlar os seus desejos, para que você possa também compreender que os outros necessitam. A divisão do conhecimento é muito importante para que haja a expansão coletiva do planeta na área de expansão de consciência. Então eu peço a vocês e informo a vocês que o quanto mais vocês puderem divulgar a física quântica, expansão da consciência, é melhor, porque elas vão se tornando mais familiar esse assunto dentro dos seus bate-papos. Aí eles vão encarando com mais naturalidade. É claro que tudo é uma novidade. A física teve a sua origem principalmente lá na Grécia Antiga, no mundo ocidental, mas os princípios do pensamento da física começaram já na Índia, muito antes da Grécia Antiga. Só que os gregos, eles formularam ideologias muito interessantes, como o geocentrismo e outras ideias que foram acumulando e sendo colocadas. E a princípio de 700 anos antes do nascimento de Cristo, quando essas ideias foram postas, eram apenas filosofias. E hoje nós temos as ciências com aceleradores de partículas que comprovam a movimentação do elétron de acordo com o nível de consciência do seu observador. É claro que para você modificar toda a sua realidade é necessário um processo de meditação, um processo de que ponto, objetividade e compensação. Você tem que centrar o seu pensamento em um determinado objetivo para que você possa alcançar. Então, eu já alcancei vários objetivos utilizando a física quântica. Então é preciso ter disciplina e principalmente compromisso e responsabilidade.
Porque a partir do momento que você passa a aceitar essas normas, e principalmente o sentimento de gratidão, aí sim, aí o universo vai começar sem dúvida nenhuma a conspirar ao seu favor. O tempo e o espaço do que ocorre essas ações ou essas realizações que você tanto almeja, depende muito do seu comportamento, da sua conduta, da sua ética, da sua moral. Então é necessário trabalhar isso, porque nós somos o que nós pensamos. O que nós pensamos é o que emanamos para o universo. E não se pode enganar o universo emitindo falsas vibrações. Então é muito importante a utilização de interesses realmente reais dentro de nós para que possa o universo conspirar ao nosso favor. Pessoal, não se preocupe, porque tudo que está acontecendo aqui, existe uma força maior, uma consciência muito superior à minha e à sua, que está coordenando todo o trabalho. O que nós estamos fazendo é sendo as primeiras formiguinhas, procurando exercitar um ensinamento que já foi nos colocado há muitos milênios de anos na história da humanidade. E que só agora nós estamos tratando de uma linguagem mais simples, mais direta, porque estamos vivendo uma era da informação. Em 1500 anos de história, em 50 anos nós superamos 1500 anos de história antiga. Desenvolvemos toda uma nova ciência, desenvolvemos todo um sistema cultural de informação e temos que aproveitar esse momento agora, a era da informática. Estamos vivendo uma era de ouro para impulsionar mais e mais pessoas a chegarem à física quântica e expansão da consciência, para transformarmos todos e trazer a paz, a luz ao mundo. Então informação é conhecimento, é força, é poder. Conto com vocês para que possam também fazer suas divulgações da física quântica e possam realmente continuar debatendo os assuntos. Então, cada vez mais que você vai se aprofundando na física quântica, você vai ter uma percepção maior das coisas erradas que ocorrem no planeta. E assim, você vai criando um senso crítico, mas não precisa se preocupar com isso. Primeiro, você vai utilizar a física quântica para resolver a sua vida, os seus problemas, e depois que você tiver condições, aí sim, aí você vai engajar em uma ONG, uma associação, onde você vai poder ter sustentabilidade e bases para coordenar esses grupos. Então, eu agradeço desde já a sua atenção e vamos nos preparar para o próximo vídeo da Física Quântica Fácil.